Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Atlético, né? Que Atlético movimentado, representação à tarde. Vamos dar o boa tarde primeiro ao nosso comentarista, Léo Simonini. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Mara, boa tarde, Xará, boa tarde aos ouvintes aí, quem está acompanhando a gente na live, né? Finalmente o Atlético aí vai se reapresentar aí para iniciar a temporada, né? Já tem jogo aí no dia 25 ou dia 26, na outra semana. 26, deve ter um time alternativo 26. aí, por enquanto. Sim. Vão vir caras novas aí, provavelmente vai ser um time bem alternativo para o pessoal pegar ritmo, né? O próprio América mesmo, com a representação já há 2 semanas, disse que não é um prazo ideal esse que foi dado para que os jogadores entrem em forma, né? Vai mesclar o grupo aí com jogadores que foram menos utilizados. A situação do Atlético deve ser um pouco mais difícil aí nesse início de campeonato. Verdade. O Léo Campos, o Rodrigo, o diretor de futebol, até disse na semana passada confirmou, né, essa história de que o Atlético, a princípio, o time titular só vai aparecer na final da Copa Sul-Americana. Né? Da Recopa, né? Da Recopa dia Sul-Americana, dia 20, porque o restante, que é o jogo contra o Flamengo, a decisão, campeão da Libertadores, contra o campeão brasileiro, né? Então, na verdade é porque da Copa do Brasil e do Brasileiro, só que como o Atlético vai enfrentar o próprio Atlético, ele vai enfrentar o vice-campeão brasileiro da Recopa. Então, a pessoa falou tudo errado. Repete, Léo. É porque tem a Recopa Sul-Americana, você talvez confundiu com as Recopas, né? Tem a Recopa Sul-Americana, tem o campeão da Sul-Americana e da Libertadores. Confundindo com o mundo. Só que essa é a Recopa do Brasil. Segunda-feira. Essa é a Supercopa do Brasil. É muita... Que nem é Recopa, né? Eu tô falando Recopa, nem é Recopa, é Supercopa. É a Supercopa do Brasil. Muito bom esse nome. Supercopa do Brasil. Não esquecerei jamais. Olha só, então é isso, e o Rodrigo Caetano falou, né, que o time titular só vai estar de volta nessa partida por questões óbvias, né? A gente sabe que existe esse compromisso com a CBF, com a Sul-Americana, então por questões óbvias. O restante, o início, pelo menos, do Campeonato Mineiro, nessa fase, o grupo principal vai fazer um trabalho específico, físico, porque o ano é muito difícil, e para que o Atlético consiga chegar no final da temporada fisicamente muito bem, como ocorreu na temporada passada, que fez toda a diferença para o Atlético ter aquela condição física, e isso você só adquire fazendo a pré-temporada. É verdade, né? Os jogadores que se reapresentam agora pela tarde, às 3h, né? Tá marcada a reapresentação na cidade do Galo em Vespasiano, assim como as novidades do Atlético, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre elas, e o Atlético não confirma ainda quem vai começar o Mineiro, qual que é esse time. Muitos jogadores da base serão utilizados. O próprio Caetano falou isso também na live da última semana, de que a Covid-19, o surto de Covid na base do Atlético também atrapalhou um pouco o planejamento para a reintegração desses jogadores mais jovens com o elenco principal. Mas hoje na reapresentação vamos começar a ter a bateria de exames, inclusive da própria detecção do coronavírus. Isso. E isso também será né? Faz parte do protocolo. E isso, obviamente, também será determinante para a gente saber qual time vai começar, porque com o novo surto que a gente está vivendo no país, no mundo todo, a probabilidade de aparecer um exame positivo ali é grande. A gente torce para que não, mas há uma probabilidade grande disso acontecer. Então, pintando um caso ou outro positivo, vai precisar manter a quarentena, vai atrasar um pouco mais o início da temporada. Então, o Atlético ainda não tem muito definido isso na cabeça. Acredito que esta semana aí sim será determinante para saber qual grupo vai chegar ali no final dessa semana treinando, todo mundo ok, agora com o novo técnico El Turco. Aliás, ele desembarcou em Belo Horizonte ontem, já vai se apresentar, aliás, segundo a assessoria, desde amanhã desta segunda-feira, ele já estaria no CT trabalhando, a representação do grupo é só à tarde, mas o técnico e a sua comissão já pela manhã trabalhando no CT. Ontem ele desembarcou e deu uma palavra, né, com o canal oficial do clube, né, Edmara? Foi porque, na verdade, a apresentação deles para a imprensa é só no dia 25. A assessoria do Atlético também, através do Cássio Arregui, avisou que esses 2 primeiros dias sem entrevistas, né?
Então a gente teve o Godin no sábado, quando ele chegou, e o El Turco, como ele gosta de ser chamado. Tem tradução. Pra quem está acompanhando a gente na live com imagens, o que eu acho bom. O próprio entendeu? Atlético colocou ali algumas legendas da fala fica difícil de eu treinador. entender o que ele está falando. Então vamos lá. Primeiro, o novo treinador chegou dizendo que o Atlético é um clube da parte de cima. Por isso, é um grande trabalho. Es un reto muy difícil. Atlético Mineiro está aquí arriba. Nuestro trabajo tiene que ser muy pausado, muy tranquilo, poder implementar nuestra forma de juego de una manera paulatina, tranquila. Sabemos que el máximo objetivo es Copa Libertadores, ese es el máximo objetivo, pero también sabemos que la masa atleticana acostumbrada a ganar. Entonces el equipo tiene que mantener ese espíritu ganador y bueno, eso es a lo que estamos comprometidos. É isso, e ali, Léo, você viu o Simonini também implementar uma nova forma de jogo, né? Quando o Atlético falou muito de perfil de treinador, né? E pelo que a gente apurou dele, conversou com os companheiros, é também aquela coisa intensa, aquela coisa do ofensivo, né? Mas ele já chega com essa determinação de implantar a forma de jogar dele, mesmo a gente sabendo, e é uma coisa que eu gosto demais, já falei aqui várias vezes, para mim treinador é aquele que monta seu esquema de acordo com os jogadores que ele tem. Não é aquele que impõe uma forma dele, né, do que ele acredita, às vezes não tendo as características dos jogadores, porque clube e time tem DNA, concorda, Léo? Simonini. Agora você tem que ter tem dois. Como você falou lá, olhou pra TV, eu falei, olha, pro Simonini, a bomba é pra vocês, Simonini. Hoje é hoje. Mas vai, então, Simonini. Então, eu concordo com você que o treinador ele deve se adaptar ao material que ele tem, né? A questão de treinador é justamente para isso. Não é os jogadores que precisam se adaptar a um trabalho. Tem que ter essa adaptação, é claro. Mas o treinador chega, ele vê o material que ele tem e a forma como esses jogadores se encaixam, né? Inclusive pelo fato de ser um time que vem de conquistas, é um time vencedor. É aquela questão, né? Time que tá ganhando não se mexe. É claro que ele pode fazer um ajuste ou outro. Afinal de contas, todo mundo acompanhou o Atlético na temporada passada e já sabe a forma de jogar, apesar de não ter conseguido impedir muito que o time conseguisse ter sucesso. Mas a partir do momento que o treinador já chega, já conhece o grupo, e ele tem um estilo parecido com o do clube, né, que é aquela história toda que a gente comentou, isso aí com certeza já facilita para ele, para o entendimento até dos atletas com relação àquilo que ele vai exigir, né, vai demandar dentro de campo. Eu acredito que é óbvio que precisa ter esse período de conhecimento, de adaptação. O clube está mais do que certo em preservar o elenco principal, visando aí a disputa de um título, né, contra o Flamengo nessa Supercopa do Brasil, como a gente lembrou. E ele vai ter esse período aí, quase um mês, para justamente conhecer o grupo e o grupo conhecê-lo também. Duas coisas que me chamaram a atenção, no que ele disse agora também nessa primeira fala que a gente separou, de o desejo principal, a conquista da Libertadores, então já está falando ali a mesma língua do que a própria diretoria, a própria torcida também que a gente tem acompanhado. Rodrigo falou isso, né? Ficou faltando o quê, né? O que na coletiva ele falou, a Libertadores, né? Que ficou meio que num escorregão ali, né? É claro, quando a gente fala do principal objetivo, é claro que o Atlético... Pois não, perdão. A assessoria brifou ele bem, né? Ele falou a respeito da Libertadores, que é o grande objetivo, falou que é da massa atleticana, que é mais um que faz parte da massa, né? Ele já veio com conhecimento aí sobre como agradar o torcedor. E é isso, né? Ele realmente, a Libertadores deve ser o grande objetivo do clube na temporada. É claro que não vai abandonar as outras competições, mas o foco é esse, a Libertadores. E espírito ganhador, ele deixou bem claro isso, né? Então, ele tá trazendo muito isso, ele tá falando muita linguagem do torcedor e do que a gente conhece, do DNA, do Atlético. Então, pelo menos, ele já chega com um discurso alinhado. Por falar em discurso, o treinador também explicou como foi a negociação com o Galo. Tuve una llamada con Rodrigo Ótima,
y me puse muy feliz. Conocí a Rodrigo, me comentó del interés de Atlético Mineiro y bueno, yo no dudé un minuto y hicimos la llamada. Y nada, le conté todo mi ilusión de poder dirigir, de poder estar en un grande de América, de poder pelear por títulos. Era lo que yo estaba esperando para volver a dirigir después de un año. Y bueno, eso fue, sentí mucha ilusión, mucha felicidad. E bueno, hoy estoy aqui para prometer muito trabalho. Trabalho, sem dúvida nenhuma, é o que todo mundo quer, é o que se espera. O próprio Atlético falou dessa questão. Eu lembro, Edmar, que não sei se semana passada, quando o Roberto estava aqui, vocês ainda estavam falando sobre o treinador, ele falou, se não me engano, ele conversou com o presidente, disse assim, tem que vir alguém aqui para ter ser um cara que vai trabalhar, sabe? Tem que trabalhar, tem as que mangas, se dedicar. vai pro campo. Isso, até vocês lembraram do Sampaoli, né? Que tinha alguns defeitos, mas era muito trabalhador nesse quesito, né? Ele se doava muito quando a questão era trabalho. E como a gente disse já, ele vem com um discurso, tá falando que todo mundo queria ouvir, parece o Mohamed. Não que não seja autêntico, não que não seja dele, né? Mas ele parece já vir mesmo com esta compreensão bem definida. Porque para quem acompanhou e conviveu com o Cuca, praticamente morando na cidade do Galo, né? Ele tem casa, ele tinha, né? Casa em Lagoa Santa, não sei se conserva, enfim, mas ele praticamente dormia na cidade do Galo, né? E isso o Atlético não queria mudar, ele queria continuar tendo essa possibilidade de um treinador mesmo dedicado, centrado naquilo que é o que o Atlético pretende. Agora, claro, né, gente, Mohamed falou daquele jogo do Tijuana na Libertadores, o São Vito. Vamos lá, fala aí, treinador. Eu creio que isso foi un punto en la historia de Galo, de Atlético Mineiro, y un punto también para mí, para mi historia, porque siento que Dios me tenía escrito una historia con Atlético Mineiro y bueno, hoy vengo a escribir mi propia historia, y cuando lo vea a Víctor le voy a dar un fuerte abrazo, porque es el fútbol, y bueno, va a ser un momento muy emotivo. Ele me pareceu também muito emocional mesmo, em tudo que a gente conversou com as pessoas, ou nas primeiras reações dele, a chegada mesmo dele ontem em Confins, né? Ele muito abraça todo mundo. Já chegou com não é cachecol, não, aquilo, né? Ele chegou com um cachecol, né? Já do Atlético, já, né, tentando ter uma identidade, e o que a gente conhece dele, até a própria história dele, a gente trouxe isso. Que difícil entender, ele nem tá arranhando muito um portunhol ainda, ele vai mais na língua nativa dele, mas acredito que... Qual que é a língua nativa dele? O castelhano, né? Ah, mas ele não tá falando castelhano ali não, gente. Ele tá uma mistura de México com Argentina, com sírio-libanês, sei lá o que. Tá muito confuso. Mas eu acredito que, pelo que ele até agora, né, ele se mostrou, deve ter um esforço para ser mais claro. Você falou isso. Acredito que ele tenha isso com ele, que ele pretende ser muito claro. Afinal de contas, é muito comunicativo, né? Ele parece que gosta de conversar, né? Boa praça até agora, essa impressão que ele tem passado. Então a tendência é a gente entender um pouco mais. Eu ia falar isso, Xará. Ele pareceu tão boa praça, né, que nem levou pro lado pessoal aquele pênalti defendido pelo Vitor ali, né? Ele encarou com naturalidade, pelo menos é o que ele está demonstrando ali. E vai ser um reencontro, deve ter sido um reencontro interessante entre os dois ali, a conversa que eles tiveram, deve ter sido bacana, né? esse momento. Sim, ele tinha essa intenção de conversar, de abraçar o Vitor, de falar com ele. Foi canonizado aquele dia, né, pro torcedor atleticano. E do outro lado tava o El Turco, né? Pode ser que seja bem interessante aí como é que foi essa conversa entre os dois. Ah, gente, eu queria ser uma mosquinha. Mas ele falou que foi essa partida também foi determinante para ele, foi um aprendizado enorme, né? Porque o futebol sempre mostrando que é futebol. E acho que isso é como as pessoas têm que encarar mesmo, né? É verdade. Destaque final do Galo, a gente já disse a reapresentação que acontece agora pela tarde, então, em Vespasiano, e já com as novidades, né? Além do técnico que a gente trouxe aqui na primeira parte do El Turco, também o zagueiro Godinho, o atacante
volante Fábio e também o Ademir. São as novidades esperadas hoje ao lado do novo treinador. Obviamente, primeiro vamos ter os exames realizados, teste de detecção da Covid-19, para depois o Atlético, até nesse período nem teremos entrevistas, né, dos jogadores. Então, isso, 2 dias. Acredito que justamente para atender primeiro esse protocolo, para logo depois então a gente ter a comunicação com os jogadores e o trabalho efetivamente em campo e mais nos testes físicos dos atletas. A gente segue acompanhando e destaca tudo por aqui.